Olá, pessoal! Hoje vamos conversar um pouquinho com a discípula Alice Luz. Ela está com o Henry há 18 anos. Alice Luz, como foi para você o primeiro encontro com o Henry Cristo? Ao mesmo tempo foi um choque, foi muito interessante. Choque eu digo por quê? Porque você ouvir falar que Cristo está na Terra já é um choque muito grande. Outra coisa é você estar pessoalmente diante dele e constatar que ele realmente é o Cristo. Então, para mim, foi uma coisa muito chocante diante de tudo que eu pensava e imaginava de Cristo. Então, foi muito chocante dar de cara com ele na terra, de carne e osso, novamente. Alice Luz, existem muitas pessoas que, para conseguir vir na presença do Henry Cristo, é muito difícil, porque elas tentam, e nem sempre elas conseguem. Existem muitos empecilhos, assim, muitos obstáculos. E às vezes elas chegam a um certo ponto que elas desistem até de tanto obstáculo que tem no meio do caminho. Com você também teve muitos obstáculos para encontrar o Henry Cristo? Sim, Larissa, é verdade. É muito difícil, principalmente o primeiro encontro. Eu tomei a decisão, quando fiquei sabendo através do Pedro Luz, que o Henry Cristo era o mesmo Cristo que estava na Terra, então eu decidi que eu iria conhecê-lo pessoalmente. Mas, a primeira vez eu tentei, surgiram compromissos que aparentemente para mim eram inadiáveis, eu não compareci, marquei uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, e eu não conseguia, parecia um obstáculo, uma coisa que me prendia, me levava sempre em outra direção, e realmente eu não conseguia chegar até o Henry. Eu cheguei sim ao ponto de pensar, acho que não tem nada a ver com esse Henry Cristo, se eu dessa vez vou marcar mais uma vez, se eu não conseguir chegar até ele, então porque não tem mais nada a ver com ele, eu realmente não vou mais até ele. E eu falei, mas se Deus quiser, dessa vez eu vou. E realmente, então, nessa vez eu consegui chegar, porque foi difícil, mas foi da minha perseverança. Se eu não tivesse insistido, realmente eu teria ficado na metade do caminho, porque as dificuldades são muitas, os obstáculos são muitos, e esse negócio de surgir compromissos inadiáveis vão surgir sim quando a pessoa decide ir conhecer o Henry pessoalmente. Sempre o primeiro encontro sempre vai ser mais difícil do que o segundo, o terceiro e o quarto, porque é o rompimento daquela barreira que as forças negativas, as forças das trevas não querem que muitas pessoas se aproximem do Henry. Então realmente foi difícil, mas finalmente, graças a Deus, eu consegui. E depois que eu cheguei lá no Henry Cristo, nunca mais valeu a pena. Com certeza valeu a pena. Não me arrependi. E se tivesse que voltar no tempo, fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. E Alice Luz, como foi que você conheceu o Henry pela primeira vez? Pela primeira vez foi através do jornalista e escritor Pedro Luz. Ele estava entrevistando algumas pessoas do meu grupo sobre Henry Cristo. Então, quando eu vi falar, ele estava entrevistando para fazer esse livro, e foi através dele, então, que eu estive na presença do Henry pela primeira vez. E é verdade que ele carregou a sua mala? Como um bom irmão que ele é, sim, é verdade. Ele levou a minha mala no dia em que eu me tornei discípula, até no Souche. O Senhor, tendo reencarnado em Santa Catarina, Alice Luz, foi muita ousadia da sua parte. Você ser a primeira discípula catarinense a vir arregaçar as mangas para servir o reino de Deus. Bom, eu não considero que seja uma grande ousadia. Pode até ser para algumas pessoas. Para mim foi uma grande honra ter tido o privilégio de ter sido aceita como discípula. Até porque muitos querem, mas poucos são os escolhidos. Foi uma grande honra e uma grande alegria para mim ter sido aceita para servir o reino de Deus. E é verdade, Alice Luz, que quando você chegou na Souche, você era muito rebeldezinha? Teve que até ganhar algumas disciplinas? É verdade. Não só era, como continuo sendo rebelde. Apenas com o tempo, digamos assim, eu aprendi a controlar a rebeldia em favor do reino de Deus. E assim, eu recebi muitas disciplinas por causa da minha rebeldia. Porque eu não me coadunava no início com as regras. Eu sempre queria violar por causa da minha rebeldia. Não queria seguir, obedecer. Eu nunca gostei muito de seguir regras. E aqui na Souche, para manter a paz, é obrigado a seguir as regras da Souche. E a paz só pode existir seguindo-se as regras, porque onde há bagunça, há anarquia, não há paz. Mas eu fiquei sabendo que tem uma disciplina dessas que você não gostou muito. Qual foi? Verdade. Eu sempre detestei e detesto, continuo detestando lavar louça e salada. Mas eu aprendi que aqui no Reino de Deus não importa o que você faça. É importante que faça bem feito e com amor e por amor. Então hoje em dia eu posso lavar uma salada, lavar uma louça, sem me sentir, digamos assim, que estou recebendo um castigo.
No passado era um castigo porque eu não gostava, detestava mesmo. Mas com o tempo eu aprendi que aqui todo o trabalho que você faz, e faça bem feito e por amor, tudo é válido, não importa o que seja. Mas Jesus, durante todos esses anos que você está com o Henrique Cristo, todos esses ensinamentos que ele nos dá, você deve ter guardado para você algum ensinamento que você achou interessante, achou importante, né? Porque todos os ensinamentos que ele nos dá são importantes, é claro, mas tem um que a gente sempre guarda aqui dentro da gente. Qual foi, Jesus? Claro, tem muitos ensinamentos, mas o que mais me marcou, Larissa, foi quando o Henrique Cristo me explicou, devido às minhas muitas disciplinas, que não só para mim, explicou para todos, mas que eu assimilei para poder superar as minhas disciplinas e passar adiante, foi quando ele explicou sobre a energia positiva e negativa, que existe em cada ser humano. Todos nós somos negativo e positivo. Só que nós é que devemos escolher qual lado que nós queremos ser. Se da luz, que seria o positivo, faço quanto que a minha mão direita seja o positivo e a minha mão esquerda o negativo. Então eu que vou escolher se eu quero andar assim, equilibrada, ou se, escutando as coisas negativas que o demônio vem falar na nossa cabeça, porque ele fala, através do canal neuronal que nós temos, ele fala coisa negativa e a gente que deve, querer ou não, se você escutar o negativo, vem muitos outros espíritos junto com aquela coisa negativa que você tem, pousa no teu heliporto e você suplanta o teu lado positivo, você fica só negativo. Se você quiser que a luz brilhe em você, então você tem que tentar pelo menos equilíbrio, porque é muito difícil ser só positivo. Se você for todo o tempo positiva, teu lado só positivo, você vai esconder o negativo, que é as trevas, e muitos anjos de luz vão vir para te auxiliar a tua missão do dia a dia. Então você vai sentir, vai viver melhor, você não vai ter tristezas, não vai ter motivo de tristeza, não tem por que ficar triste, porque teu lado positivo vai ficar sempre aflorado. Mas se você não conseguir ficar sempre só positivo, tenta pelo menos ser o equilíbrio. Foi isso que eu digamos assim, que eu aproveitei para mim e eu procuro sempre ser só positivo. Eu levanto de manhã pensando positivo, passo o dia inteiro pensando positivo e a hora que eu vou dormir, meu último pensamento, eu procuro que ele seja positivo. Eu oro ao Senhor e penso, Ele vai me dar uma excelente noite de sono e amanhã será um novo dia tão feliz quanto o de hoje, para que eu possa cumprir a missão que me foi confiada. Gente, deu para perceber por que ela foi nomeada sacerdotisa, né? Bom, e agora, Jesus, você tem algum recadinho do coração para deixar para quem está nos assistindo? Bom, em primeiro, sim, tenho um recadinho do coração. Eu diria o seguinte, que aqueles que já tentaram vir na presença do Henrique um dia e não vieram por muitos obstáculos que tiveram e desistiram e sentem vontade às vezes de retornar, mas não têm coragem, não desistam, podem vir sim. O Filho de Deus está de braços abertos para aqueles que tentaram vir e não conseguiram e por aqueles que ainda vão tentar e vão surgir obstáculos, mas não desistam, sejam perseverantes. Que no final, quando vocês chegarem aqui, vocês saberão por que nós, discípulos, estamos aqui com o Henrique e não nos separamos dele, e por que os outros filhos do Henrique estão aqui, que vêm visitá-lo sempre, vão e voltam, por que eles sempre retornam? Eles vêm em busca da luz e dos ensinamentos que o Filho de Deus tem a nos oferecer todos os dias. Então eu digo para vocês, volto a repetir, não desistam, continuem perseverantes. Se você não vier hoje, tenta de novo amanhã, mas venha, senão vai se arrepender. Bom, gente, em se tratando de Henrique Cristo, nada é comparável a um encontro pessoal. Olho no olho. E se você quer ter o seu primeiro encontro pessoal com o Henrique Cristo, acesse o site www.henricristo.org.br. Até sempre!